Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do Fundo de Investimento Imobiliário REC Renda Imobiliária, o RECT 11, fundo de tijolo, né? Fundo essencialmente de lajes corporativas. Então a gente vai ver qual foi a performance dele aí, como é que a gestão está fazendo aí, como é que está administrando os seus passivos. Então se você quiser, se você for cotista ou não do RECT, acompanhe com a gente, esse vídeo está muito importante. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ajuda a gente aí, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E é de graça realmente, né? Se você quiser ser membro do canal, tem um pequeno valor ali que te dá alguns benefícios, também visite lá a nossa área de membros, tá? Esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo, também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, para quem não conhece o fundo, né? Um fundo bem conhecido aí no mercado, né? Muitos influenciadores, inclusive, falam dele. Tá um pouco mais quietinho ali, né? O fundo tá muito descontado aí no mercado, tá um pouco esquecido, mas é um fundo que tem, né? A gente vai ver aqui o portfólio, como é que é, né? Como é que o fundo tá aí lutando para pagar os seus passivos, né? Ele que é um fundo administrado pela BR Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos, tem a rentabilidade alvo ou CDI, mas tá muito longe, né? A não ser que tu compre a valor de mercado, né? O fundo tá aí com uns proventos, pagou agora 40 centavos, né? Baixou ali a expectativa de distribuição, o fundo pagando 40 centavos, mesmo assim abaixo aí da taxa DI, né? O fundo pagando aí em torno de 0,8%, né? De provento à base ao valor de mercado, mas é um fundo na base 100, tá? Fundo que tem um patrimônio líquido aí de 790 milhões de reais, cota patrimonial 92,52 e o valor de mercado em torno de 440 milhões de reais. Fundo bem abaixo do seu valor patrimonial, como comumente falamos, está bem descontado. Não quer dizer que o fundo está barato, tá? Isso que é bem importante a gente frisar, é o que o mercado está disposto a pagar, então não quer dizer se está barato, se está caro. É o que o mercado está disposto a pagar, é o preço que ele vale. Bom, aqui a gente verifica a taxa de administração, 0,17%, consultoria 1% sobre o PL, tudo ao ano. Isso aqui normalmente vem tudo descontado já mensalmente nos resultados, tá? Então é apropriado mensalmente. E, claro, no encerramento do ano é feito aqui o cálculo, né, aproximado daquilo que é cobrado para o fundo quando o resultado anual sai, né? Ele tem que fazer esse ajuste aí dessas parcelas, mas normalmente é o valor que realmente é pago, é o que fica, né? Performance não há taxa de performance o fundo. Não quer dizer que ele não tenha performance, né? É diferente, né? Vamos falar um português correto. Não tem taxa de performance, né? Apesar dele não estar performando legal e não tem previsão aí de pagamento caso ele venha performar legal. Prazo indeterminado, condomínio fechado, investidores em geral, é o público-alvo. O número de cotistas atual segue reduzindo, né? 73.494. A gente vai ver esse gráfico mais para baixo, como é que está. E o código de negociação na bolsa, RECT 11. Inclusive, eu sou cotista do fundo já há quase 3 anos aí, cotista do fundo, né? Peguei o fundo ali a 90, a 80, a 70, a 60, a 50, né? Sigo aí cotista do fundo, né? Mas pegando esses percalços aí, né? Meu preço médio está em torno aí de R$ 75, né? E está no mercado hoje aí aproximadamente 50, R$ 51. Então, sigo aí cotista do fundo, não tem sentido vender a cota agora com prejuízo, né? O fundo segue pagando aí rendimento apesar de tudo, né? E falando nisso, ele fala aqui que no dia 14 de agosto, resultado do mês de julho, o fundo distribuiu, né? Já pagou, né? 14 de agosto já passou, mais de 3,4 milhões, que deu 40 centavos por cota, conforme anunciado com o fundo aí, né? A expectativa para o segundo semestre. O valor da cota de encerramento foi 51,47, dividend yield de 0,78%, né? Como a gente falou, né? 0,80, né? Para esse valor de mercado aproximadamente. Até tal bom, até tal bom rendimento há valor de mercado, né? A valor patrimonial já está bem longe, né? O fundo está bem ruim mesmo. O dividend yield anualizado 9,33%, também é com base no valor de mercado, né? E nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 5,87 por cota. O fundo distribuiu muito tempo ali 50, 54 centavos, né? Agora 40, então teve uma guinada bem para baixo, né? Depois aí que o fundo né, fez algumas renegociações
de seus CRIs, então ainda essa distribuição baixou para o segundo semestre. O fundo distribuiu entre maio de 19 e julho de 2023 32%, com base na cota 100. Bom, vamos mais para baixo aqui para a gente verificar o que tem aqui, né, de informações. No fundo, lançando aí os vídeos, né, no seu canal do YouTube, vídeos dos imóveis, né? Então, se você quer acompanhar, quer conhecer o imóvel, né? Claro, é o trailer do imóvel, né? São bons imóveis, tá? Não é para falar mal, não. São bons imóveis, o fundo realmente, né? Mas trailer, a gente sabe que trailer é igual filme, né? O filme do trailer sempre é bom, né? A gente nunca sabe se o filme mesmo é bom ou não, só vendo. Então, veja aí, se você mora perto, vai lá conferir, tá bom? E fale com a gente. Bom, detalhamento dos passivos, então o fundo tem batido nessa tecla aqui dos passivos, né? Fez algumas renegociações dos seus CRIs, né? O fundo que ainda está com uma dívida aí de mais de 185 milhões em saldo devedor dos seus passivos, né? Dos dois CRIs, CRI Evolution e o CRI Barra da Tijuca. Na verdade, são 3 CRIs que foram para adquirir 2 imóveis, né? O Barra da Tijuca e esse edifício Evolution, tá? O fundo então ainda tem um saldo devedor de 185 milhões, sendo 128 de principal. Principal que o fundo não pode pagar com os resultados mensais de caixa naquele limite dos 95 obrigatório a distribuir. Então, os 5% que não são obrigatórios, o fundo pode ali pagar o principal da dívida, tá? Mais os 95% ele só pode pagar a correção monetária e os juros, né? Que é 42 milhões de correção e 14,3 milhões de juros. Então, juros e correção pode ser pago com os 95% ali dos resultados do fundo, tanto é que a despesa financeira já vem abatida da receita, né? Então pode pagar aí com os 100% do resultado. Agora, o principal que é o problema, né? Esse é o grande problema aí que os fundos, né, têm que aí fazer marabalismo para poder não emitir cotas, né? Ou não vender algum imóvel para quitar a dívida de outro. E esse é o drama hoje aí do RECT 11, tá? Inclusive ele fala aqui a respeito dessas questões, né? De renegociação. Então a gente vê aqui que no CRI Barra ele já fez essa renegociação, congelou aí o principal até julho de 2024, até julho de 2024, né? E pagando as parcelas dos passivos a título de correção monetária e juro pelo prazo de 12 meses, sem o pagamento da amortização do principal nesse período. Agora, o CRI Evolution ainda não foi feita essa renegociação. O fundo tem ali uma despesa mensal ali, necessita de um caixa mensal para poder cumprir com as obrigações do CRI de 4,2 milhões. E caso o fundo aí não consiga renegociar esse principal ou não gere um caixa suficiente, provavelmente ele vai ter que ou vender um ativo, parte do ativo, um ativo completo, ou emitir cotas de novo. E é ruim isso para a gente, né? Porque aí dilui, né, mais ainda o resultado, né? Prejudicando aí, inclusive, os proventos, né? Que é a essência aí da gente investir aí nos fundos imobiliários. O fundo atualmente tem um caixa acumulado de apenas 1 centavo por cota, então muito baixo, né? Mais para baixo que a gente verifica os ativos do fundo, não teve alterações em relação ali, né, esses gráficos aqui com base na cota de fechamento, né? Então, em relação ao CDI, está um pouquinho distante aqui o desempenho do fundo, né? A gente verifica que foi 0,78% a distribuição, né, aqui, e o CDI bruto foi de 1,07, né? E em relação aos ativos do fundo, a gente verifica que o fundo tem um fundo de quase R$ 1 bilhão em ativos, são 980 milhões em ativos, e ele tem atualmente 2,1 milhões em caixa. Tá? Não significa que esse caixa aqui é esse resultado acumulado que ele fala aqui de 1 centavo por cota, tá? Porque esse caixa aqui é o caixa que está lá no balanço patrimonial, tá? Ele não pode ter caixa aqui que ele não passa pelo resultado, né? Um exemplo, se ele vende, né, um ativo com lucro, apenas o ganho, esse lucro, né, vai para o resultado. O valor principal ali do ativo, como ele está registrado no ativo, ele só faz um fato permutativo, né, do valor do imóvel para o caixa da empresa, né? Então, contabilmente é assim que é feito. Então, não quer dizer que esse caixa aqui de liquidez diária, né, que normalmente é o caixa do fundo, não quer dizer que aquele 1 centavo por cota, pode ser muito menos. Bom,
Aqui a gente verifica então os passivos do fundo, então é aquilo que ele tem aí de dívida, né, atualmente. Então o CRI barra aí tem duas dívidas, todas com base no IPCA, né? Então foi um desespero total quando o IPCA estava lá em cima, o fundo realmente teve ali que se virar nos 30, né? Realmente foi muito complicado quando o IPCA estava alto. Agora o fundo teve um respiro aí, né? O IPCA mais baixo, agora foi quase a 4% acumulado, né? Mesmo assim, essa despesa financeira aqui é bem considerável para o fundo. Não teve alterações em relação ao patrimônio líquido, teve alterações em relação à distribuição, né? Então teve aí redução ali em abril, né? Foi anunciada uma redução da distribuição, né? Infelizmente, o fundo teve que fazer esse corte na estimativa, né? E agora distribuindo 40 centavos por cota, essa é a estimativa pelo menos por enquanto, até o final do ano, né? Vamos ver aí no desenrolar das negociações, né? Se vai precisar negociar o CRI Evolution. E aqui a expectativa de distribuição, não, aqui é o distribuído já, né? Então, nos últimos 12 meses, R$ 5,87, né? Em 2022 foi R$ 6,04 de distribuição e em 2023 ele já distribuiu aí 3,36. Provavelmente não vai ser melhor que 22, com certeza não vai ser. Aqui a gente verifica o portfólio do fundo. Então a gente verifica que um exemplo, né, a taxa de ocupação nesses imóveis que tem essas alavancagens é até boa, né, a taxa de ocupação acima de 90%. Então as receitas, inclusive ele fala mais para cima, que as receitas dos aluguéis desses ativos cobrem a despesa dele, de aquisição dele, né, ele suplanta, né, essas despesas financeiras dos imóveis, né. Isso é importante, né? O fundo é importante que o imóvel seja ali com uma ocupação quase 100% para que essa alavancagem seja bem sucedida, né? Mais para baixo a gente verifica que ele ainda tem um CRI na tua carteira, né? Na sua carteira ali de 1,9 milhões, né? Da VIC3, CDI mais 5,5%. Então ele tem agora uma pequena parte apenas aí em CRIs. E aqui dentro dos KPIs do fundo, né, não teve mudanças aqui nos percentuais de participação em relação aos outros imóveis. Barra da Tijuca e o Canópolis é a principal. Né? Aqui a taxa de ocupação, então, é de 9,2%, taxa de ocupação física, né? E a taxa de vacância quase 10%. Já as receitas, o fundo tem aqui uma renda mínima garantida, né? Então, o que reduz essa vacância financeira aí do fundo, né? A renda mínima garantida hoje é de quase 6% da sua receita, né? E o aluguel 94,1%. 66 é o índice de reajuste dos contratos, ó. Já foi a maioria IGPM, agora está meio a meio esses reajustes contratuais. E os principais ocupantes, o fundo não tem uma concentração alta, assim, alta de muita relevância em algum, né? E tem aqui sim três principais locatários, né? Com a percentagem de 13, 10 e quase 9%. E grandes empresas aqui, Telefônica, Unigran Rio, né? E a Elo Participações. Então, segmentos diferentes, telefonia, educacional e financeiro, né? E tem aqui as participações mais relevantes no fundo. O fundo está bem pulverizado aqui em relação aos seus inquilinos. E o prazo de vencimento médio dos contratos, ó, 54% vence só a partir de 36 meses. E o prazo médio é de quase 4 anos, o prazo médio de vencimento de todos os contratos. Aqui é o histórico do portfólio, né, as aquisições e tudo mais. Depois você baixa o relatório aí, faz essa leitura aí mais detalhada. A gente vai partir agora para a DRE gerencial e a gente verifica que a receita de aluguel foi praticamente a mesma do mês passado, né? Tem se mantido ali, pelo menos essa receita aqui é aquela receita por competência, né? Não é o resultado de caixa do fundo. Então ele vai te dar aqui o lucro líquido pela competência, é a receita que ela é reconhecida, e a despesa também ela é reconhecida, independente dela ter sido recebida ou paga, né? Então é reconhecida aqui no regime de competência. E aqui a gente verifica que as despesas financeiras deu uma reduzida, né? Despesas financeiras pelo regime de competência também. E o resultado foi de 4,6 milhões, resultado das propriedades. Tem outras despesas aqui que o fundo tem, despesas operacionais inclusive, o que faz que o lucro líquido cair para 3,7, 3,8 milhões
no mês de julho. E o lucro líquido pelo caixa, né, que é o que interessa para a distribuição dos proventos, foi de 3,4 milhões e o fundo distribuiu um tiquinho menos, né? E manteve os 40 centavos de distribuição. Quando a gente vê aqui os resultados acumulados nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses o fundo distribuiu mais do que o seu resultado de caixa, né? Queimando um pouquinho de caixa, muito pouco, mas queimando o caixa, né? Para quem precisa de caixa, qualquer centavo ali né, queimado ali, né, de forma fora do resultado, realmente é prejudicial. Então, mas o fundo então ainda está nessa estatística de distribuir mais do que gera de resultado, pelo menos nos últimos 12 meses. Aqui a expectativa de projeção de caixa, então essa expectativa aqui ele tem já feito essa estimativa de 6 milhões há algum tempo, né, de resultado de caixa, pelo menos do resultado dos imóveis, só que não chegou a 6 milhões, ainda como a gente viu aqui em cima. Esse mês chegou a 5,8 milhões, foi o melhor resultado, inclusive, né? Tirando outubro aqui, foi o melhor resultado dos últimos 12 meses, né? Mas não chegou ainda na estimativa dos 6 milhões. E aqui é o detalhamento de cada imóvel do portfólio. Então faça aí essa leitura mais detalhada, baixa a relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para que você também se informe aí, veja se vale a pena investir no fundo. E para encerrar, nós vamos falar aqui da liquidez, da rentabilidade, da quantidade de cotistas, né? Como o fundo está bem abaixo do seu valor patrimonial e já está sendo negociado há um tempo ali a R$ 50, né? Inclusive o preço variou entre R$ 50,50 e R$ 53,50, não teve uma variação tão alta, né? Pelo histórico que a gente tem visto. E a média diária de quase R$ 500 mil de negociação, que deu 10 milhões e meio de volume mensal, né? E isso é prejudicado porque o fundo está com preço de mercado muito baixo, né? Então a liquidez ela segue esse preço. E a quantidade de cotistas, como eu falei lá no início, reduziu, nem tinha visto esse gráfico aqui, eu chutei porque eu acompanho mensalmente, e reduziu realmente em mais de 500 cotistas de junho para julho, né? Então, muitos aí saindo do fundo, não acreditando na sua retomada. E é isso, relatório gerencial então do RECT 11, para a gente se atualizar o que tem acontecido no fundo, né? Eu tenho acompanhado o fundo mensalmente aqui no canal, e se você quer acompanhar com a gente, se inscreva aí, tá? Eu sou cotista do RECT 11 já há mais de 3 anos, sigo o cotista do fundo aí, né? Acreditando que o fundo vai se recuperar aí, pelo menos no médio prazo, né? Com redução dessas alavancagens aí, somente com isso que o fundo vai retomar os bons resultados, eu acredito, ok? E se você também tem algum comentário, comente aí nos comentários desse vídeo, deixe suas sugestões também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.